caminhamos entendendo que nós temos muitas das vezes problemas pequenos, que quando eles não são resolvidos, esses problemas eles afetam não só a mim, mas também a quem está à minha volta e, consecutivamente, esses problemas, quando não são resolvidos, eles afetam a minha relação com Deus. E com isso o plano de Deus, o projeto de Deus para mim, para a sua vida, pode ser embargado. E a minha oração, mais uma vez nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus ache espaço em seu coração, que todos nós estejamos sensíveis à voz dele, que, como recomenda-nos o apóstolo Pedro, que nós não sejamos apenas bons ouvintes da palavra, mas que muito mais do que isso, sejamos excelentes praticantes. E eu repito, todos nós teríamos muito mais que fazer na noite como essa, mas nós decidimos estar aqui nessa casa, e eu creio que eu e vocês saímos dos nossos lares com um propósito. Esse propósito ele se manifesta de duas formas: é adorar a Deus e ouvir Deus falar conosco. E nessa noite eu peço a você, de modo muito carinhoso, faça valer a oração do pastor Everaldo. Põe o celular no silencioso. Eu quero pedir aos irmãos e irmãs que estão nas dependências da igreja, que, se puderem, cheguem para perto. Só haverá um 39º aniversário, um domingo como esse. Próximo domingo não vale, é um outro domingo. Então hoje é o dia que nós temos para desfrutar das bênçãos de Deus. Queridos, eu não sei se vocês têm acompanhado o noticiário da crise ali na Venezuela. Quem tem acompanhado? Pouco, muitos? Faz assim para mim, só para mim saber. Muita gente não tem acompanhado. Olha, vai cair no Enem, viu? Estudem, os meninos aí, os jovens, vão fazer Enem. Vai cair no Enem. A crise na Venezuela, e eu peço a você sensibilidade, se destrave. Se você já ficar assim, o que é que o pastor vai dizer, o que é que o pastor quer chegar com isso? Não, se destrave. Deixa que o Espírito Santo possa me usar para falar contigo. Não sou melhor que ninguém, pastor Everaldo tem excelência na palavra, mas hoje a noite é comigo e contigo, e Deus quer falar para você, para mim, por meio de mim mesmo. Então eu peço que você se destrave, sabe, deixe Deus falar contigo. A crise na Venezuela, ela está a níveis desumanos. Não sei se vocês acompanharam. Houve um governo lá com Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele se perpetuou no poder, salvo engano, se reelegeu 4, ficou 14 anos no poder. E ele começou a fazer uma estrutura política, social, de modo austero. Ele sabe que ele ficou com câncer, faleceu, e na eleição o atual presidente Nicolás Maduro assumiu a presidência da República lá. E aí dissolveu o parlamento e etc. E justamente nesse período, o que aconteceu no mercado internacional? O preço do barril do petróleo despencou. E o petróleo lá na Venezuela, Chico, é o que movimenta a economia. O que nós temos aqui é um país muito diversificado, com indústrias, com agronegócio forte. Na Venezuela, o que movimenta e sustenta a economia é o petróleo.
E o petróleo no cenário mundial, embora nas bombas não caíram tanto assim o preço, mas no cenário mundial o petróleo despencou. E essa crise ela começou a se tornar mais tensa porque os Estados Unidos impôs alguns embargos econômicos. Visto a divergência ideológica de modo de governo, os Estados Unidos têm proposto exterminar da América qualquer governo socialista, e isso ainda como resquício da Guerra Fria. Vocês lembram disso? Guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então essa rixa, final da Segunda Guerra Mundial, perdura, e os Estados Unidos têm esse viés ideológico que é extirpar toda e qualquer influência socialista das Américas. E no caso da Venezuela, ela tem uma forte veia socialista, comunista, como Cuba também tem. Interessante que essa crise se acirrou a tanto que a pobreza extrema, eu digo pobreza extrema é aquele que vive miserável abaixo da linha da pobreza, em condições subhumanas. Lá se tinha um percentual de 23% da população vivia nessa linha de pobreza ou abaixo dela. O que nós temos hoje é um percentual de mais de 60%. Então imagina aí 60% da população venezuelana vivendo abaixo da linha da pobreza, em condições subhumanas. Em 2017 foi feito um levantamento, você tem ideia? Os venezuelanos emagreceram em média 11 quilos. Aí imagina se o pastor André está na Venezuela e emagrecesse 11 quilos, ele iria sumir. Essa crise tem se acirrado, e eu acredito que muitos têm acompanhado nos noticiários. Você tem ideia, a inflação na Venezuela em 2018, ela ultrapassou 1.300.000%. Aqui no Brasil, a inflação, quando chega na casa de 3, 4, então há um desajuste, aumenta a taxa de juros para manter a economia nos trilhos. Lá a inflação está a 1.300.000% acima do que seria ideal. E aí você vai ver alguns vídeos de venezuelanos que não tem mais o que comprar. E você vai entender essa crise dos refugiados. Aí entra no cenário o Juan Guaidó, que é o presidente da Câmara. Ele se declara, se proclama presidente interino da Venezuela. E vocês têm visto, creio que muitos têm visto, uma disputa de quebra de braço entre o Nicolás Maduro, obrigado, e o Juan Guaidó. Essa crise se tornou uma crise humanitária. Nós não imaginamos o que é isso. Eu creio que muitos aqui lembram da época do Plano Collor. Então a gente tem ideia do que era a inflação. Você ia no mercado agora, a lata de leite custava R$15. No outro dia você não conseguia mais comprar a lata por R$15, ela era 18. Se demorasse ia para 20, ia para 22, ia para 25. A inflação ela corrói o poder de compra da população, e daí entender a condição de extrema pobreza dos venezuelanos. A crise tem se acirrado, e Roraima, por ser uma das portas de acesso dos venezuelanos ao Brasil, acabou recebendo um número imenso de refugiados. Pessoas que viajaram dias e noite do regime do Nicolás Maduro para tentar uma esperança no Brasil.
E nesse contexto político, nesse contexto social, nós temos as embaixadas. Então, a embaixada brasileira, por exemplo, o que é a embaixada? A embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro de outra nação. Para você ter ideia, então, lá se tem um país da Venezuela. E vamos supor que isso aqui, onde eu estou, esse tapete azul, é uma embaixada do Brasil. O que quer dizer essa embaixada? Essa embaixada é um território do Brasil na Venezuela. E essa embaixada, ela tem, dentre os objetivos, acolher os brasileiros. E houve uma grande investida do exército brasileiro com o procônsul ali na Venezuela, quando estourou lá o conflito entre os militares e aqueles que queriam derrubar o Nicolás Maduro. Então o medo foi tanto de que se ceifasse vida de civis, que o governo brasileiro fez: olha, todos os brasileiros voltem para casa. E aonde era um porto seguro para aqueles brasileiros? A embaixada. Uma vez que eles estivessem na embaixada, ninguém mais poderia tirá-los de lá. Uma vez que o brasileiro ele chegasse na embaixada, ele estava na Venezuela, chegou na embaixada, ele era acolhido e de imediato levado para a sua pátria. Interessante que a embaixada do Brasil na Venezuela, ela teve não só esse viés de ajudar brasileiros que estavam lá, mas 25 militares venezuelanos, eles desertaram do exército da Venezuela e pediram asilo aonde? Na embaixada brasileira. Então, por mais que eles tivessem desertado, e conforme a lei da Venezuela teriam que ser punidos, uma vez que eles estavam na embaixada do Brasil na Venezuela, o governo venezuelano não poderia tirá-los de lá. Ali era e ali foi o porto seguro para eles. E eu fiz essa introdução para você entender o que é uma embaixada. O Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem aproximadamente 139 embaixadas espalhadas em vários lugares do mundo. Então o território brasileiro, além desse território que nós conhecemos, em qualquer país que estiver uma embaixada brasileira, ali também é território brasileiro. Até aí tudo tranquilo? Com base nessa rápida introdução, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nessa noite nós iremos entender que nós temos um grande privilégio. O irmão que está do seu lado aí, a irmã que está do seu lado, você, nós temos um grande privilégio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O versículo diz assim: ora, todos acharam? Digam amém. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma menção de um grande episódio histórico que aconteceu. Nós fomos criados por Deus,
E por causa do pecado nós nos afastamos de Deus. Todos estão comigo aqui? Por causa do pecado, toda a humanidade se afastou de Deus. Interessante que uma vez que o homem ele pecou, a Bíblia ela é categórica em dizer que o salário do pecado é a morte. E aí nós seres humanos, eu e você, estávamos sob o domínio do pecado. E como consequência do pecado nós teríamos a morte. Está com dúvida disso? A Bíblia é categórica em dizer que todos os homens pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Então perceba-nos, quando Deus cria os seres humanos, há uma relação direta, afetuosa, gostosa, prazerosa, desprovida de maldade, desprovida de impurezas. Mas nós preferimos pecar, e isso é fato. Desde pequenininho na escola, a criancinha pega o lanche escondido da outra criancinha. Mais um pouquinho à frente, vai ter prova amanhã. Ele faz uma colazinha lá e coloca. Pega a roupa do irmão e veste. Quem pegou minha roupa? Não fui eu não peguei. E aí começa com os pequenos pecadinhos, as pequenas mentiras. Tem coisas que às vezes nós duvidamos, não é possível, uma criança desse tamanho já está fazendo isso. Eu lembro do missionário da Junta de Missões Nacionais, estava numa incursão em uma das favelas ali do Rio de Janeiro. E nessa incursão, eles tiveram que ter autorização do tráfico, dos traficantes, para poder ter acesso à favela. Então, tanto a entrada quanto a saída, o missionário que já estava ali implantado, ele manteve contato, disse quem estaria, quantos seriam, a hora que entrar, a hora que iria sair. Missionário tranquilo, fique de boa, ninguém vai lhe mexer. Depois de uma semana de uma incursão evangelística com outros missionários voluntários, um olhou para o relógio: meu voo é daqui a pouco, eu não vou poder aguardar até o final, vou ter que pedir um Uber para ir para o aeroporto. O irmão ele correu, pediu Uber, e o Uber chegou rápido, ele entrou, só que na descida do morro, uns garotos, olha, não tinha, o que me abordou de verdade, se muito tinha, era 10 anos. E aí pararam o carro, a gente baixou, nos renderam. E aí tentamos dizer que éramos missionários. Não são missionários, porque eles estão lá em cima, você não é missionário nada. E nós vamos te matar aqui agora. A criança que estava com uma pistola na mão foi quem puxou a pistola e colocou na cabeça dele. Tio, quais são as suas últimas palavras? Ele disse que a criança tremia com aquela arma na cabeça dele. E o mais velho dizia: não, calma aí, segura a onda, segura o barato, segura aí, calma aí, vou ligar aqui, calma aí, não atire não. Não, eu vou atirar nele. Eu vou atirar nele porque ele está aqui blefando com a gente, quer tirando a cara da gente. Não, sou missionário, pelo amor de Deus, Jesus. E aí foi só o tempo de uma rápida ligação para se atestar. Ele disse: eu vi, jamais imaginei isso. Uma criança de 10 anos iria me matar dentro de uma favela e ninguém ia fazer nada. O pecado ele tem assolado de fato a humanidade. E não havia esperança para mim e para você. A gente pode dizer: não, pastor, eu não sou do tráfico. Não, pastor, eu não me prostituo. Mas quantos pecados nós cometemos? Às vezes até em pensamentos.
Quantos jovens, homens casados, têm desejos impuros, e mulheres também, adolescentes. E isso é fato, nós pecamos, nós somos seres decaídos. Por maior que fosse o nosso esforço, nós não conseguiríamos a salvação. Por maior que fosse a minha... Não, eu vou caminhando daqui até Bom Jesus dos Navegantes, da Lapa, não sei das quantas. Isso não nos salvaria. E apenas por intermédio de Jesus Cristo, o texto vai dizer isso, olha, Deus provém tudo, e Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí nós vamos entender o que o apóstolo vai dizer, que pela graça, sim, nós somos salvos. E para que nós não esqueçamos, o texto completa dizendo que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então temos que entender, primeiro passo, a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo. E o texto continua: Ele não só nos salvou, Ele não só nos reconciliou com Deus, mas também Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós vamos tocar nele daqui a pouco. A gente pensa que o vir à igreja, um domingo à noite, todo mundo bonitinho, que nem um pastor ali, engravatado e tal, é o suficiente. Pensamos às vezes que tem em casa uma Bíblia aberta lá no Salmo 91, não é o 92, é o 91 que tem poder. E aí tudo que é mal lá em casa vai embora. Um toque de mágica assim, eu dizer a você, não faça isso, não acontece nada. A palavra de Deus só faz eficácia, só tem afeto. A palavra de Deus só vai se tornar ação quando eu e você temos acesso a ela, quando nós lemos. Examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o fato de você levar a Bíblia, ter uma Bíblia em casa, a Bíblia aberta, fechada, isso não muda nada, se essa palavra não estiver no seu coração. Então nós entendemos, a salvação é apenas por meio de Jesus Cristo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, versículo 19, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou novamente a palavra de reconciliação. Versículo 18 e 19 estão totalmente relacionados. E é nesse versículo que eu quero chegar com você, o versículo 20. Acompanhe comigo, por gentileza. Versículo 20. De sorte que nós somos o quê? Eu não ouvi. Nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. E aí agora você vai entender o que quer dizer ser um embaixador. Quando eu digo eu sou embaixador em nome de Cristo, eu digo, olha, o Cristo, Ele me deu autoridade, Ele me comissionou, Ele me deu uma missão. E pergunte para um refugiado, para aquele militar que desertou do deserto venezuelano, qual que é a importância de um embaixador e qual que é a importância de uma embaixada. Aí você vai entender qual que é a sua importância como um discípulo, como servo de Jesus Cristo. Versículo 20. De sorte que todos somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aí aquele que não conheceu o pecado, ele
fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquela história da Venezuela é apenas para ilustrar o que quer dizer uma embaixada, e o que quer dizer o embaixador, e o que quer dizer esse texto aplicado às nossas vidas. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos redimiu, e agora nós somos embaixadores de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Queridos, uma vez que nós somos embaixadores, nós assumimos essa responsabilidade, nós assumimos esse ofício, esse ministério. Nós dizemos: eu sou cidadão dos céus. Uma vez que o embaixador brasileiro diz: eu sou embaixador brasileiro, ele está dizendo: eu sou do Brasil. Uma vez que eu digo que eu sou embaixador de Cristo, eu digo: eu sou cidadão dos céus. Eu quero abrir contigo a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olhe para cá, depois que você achar. Nós estamos aqui, às vezes, preocupados com a conta que vai vencer amanhã, com a prova que vem depois, com o IPVA do carro que tem que pagar, o seguro que vai vencer, a prestação do financiamento imobiliário, a conta na mercearia de seu Joãozinho. Nós vivemos esse mundo de modo tão intenso que nós esquecemos essa verdade. Nós estamos, às vezes, tão preocupados com as coisas terrenas, tão preocupados com as coisas seculares, que nós esquecemos dessa verdade. Leia comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está onde? Nos céus. De novo, a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também guardamos o Salvador, o Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo diz de modo muito claro: nós somos, eu tenho RG, República Federativa do Brasil, Estado da Bahia, eu tenho CPF, eu tenho uma conta, eu tenho uma responsabilidade civis. Eu vivo aqui junto com você, pago as contas igualzinho a você, eu não dou calote não. Procuro ser um cidadão honesto, me esforço. Mas acima de ser um cidadão brasileiro, eu tenho que ter muito claro: eu sou cidadão dos céus. Você tem certeza disso? Você pode dizer comigo: eu sou cidadão dos céus? Você pode dizer atrás comigo? 1, 2, 3 e... eu sou cidadão dos céus. Ê, misericórdia! Quanta responsabilidade você traz para você ao afirmar isso, querido. Que uma vez que você é cidadão dos céus, você diz: olha, a graça me alcançou, o Cristo morreu na cruz e o seu sangue me redimiu dos pecados. Eu digo: eu sou agora embaixador. E quando eu digo que eu sou embaixador celestial, da pátria celestial, eu sou embaixador em nome de Cristo. Aonde eu estiver, a graça, o amor, a salvação, o perdão tem que estar comigo.